Olá, Boa noite! boa noite. Que alegria estar aqui com você! Obrigada. É uma alegria, uma honra estar aqui no seu lindo propósito, né? De empresa com alma. Ah, ai, que lindo! Ilha, que gratidão de coração desde já por ter aceitado esse convite, estar aqui com o seu tempo e disponibilidade para te bater esse papo. Obrigada. Ai, que estou muito feliz mesmo, a gente já combinou há um bom tempo, e aí que bom que deu certo as nossas agendas, aqui no horário um pouquinho mais cedo do que a gente está acostumado a fazer, mas com certeza vai ser um conteúdo muito rico. Eu fiz questão de perguntar para as pessoas o que elas conhecem sobre valores humanos, o que elas gostariam de aplicar nas empresas e assistir essa live que vai ser muito rico. Ô, Inick, a primeira pergunta que eu faço para os convidados aqui é perguntar sobre o que ela acredita. O que você acredita, qual é a sua causa, a sua visão de mundo. Conta um pouquinho para a gente quem é você, o que você acredita. Então, eu sou uma pessoa eminentemente espiritualista, né? Sempre pautei a minha vida pelas coisas do espírito. Isso não quer dizer que eu seja exatamente ligado a nenhuma religião, né? Uhum. Mas a gente prima pelo valor que eu dou à vida, né? Uma coisa mais profunda do que essa superficialidade que infelizmente graça hoje na nossa sociedade, né? E eu estudei ciências sociais na Faculdade de Filosofia de Santo André. Depois eu fiz psicopedagogia em nível de pós-graduação e fiz uma formação avançada em psicologia transpessoal, que é da onde eu conheço você, né? Como nosso querido aluno aí, que foi o ano passado. E depois eu fiz também o inglês, né? Eu tenho o Certificate in Advanced English por Cambridge e já dou aula de inglês há mais de 30 anos. Daí o meu contato, né, com as empresas, porque eu sempre dei aula em empresa, aulas de inglês em empresas, nas mais diversas empresas. Fiz também o curso de especialização em valores humanos no Instituto Sathya Sai de Valores Humanos do Brasil, que é onde eu milito, né? Eu milito voluntariamente, porque todas as coisas que o Instituto proporciona são gratuitas. Então, eu hoje estou com a coordenação de cursos no núcleo de São Paulo, de Campinas, porque agora eu moro por aqui, né? Eu moro em Dayatuba, e Campinas e de São José dos Campos, onde a gente tem um trabalho lá com os valores humanos. É Ah, isso. que lindo, que lindo. Eu tive o prazer de conhecer a Inick, né, há mais de um ano atrás, quando a gente se interessou para fazer o curso de psicologia transpessoal, e aí estamos concluindo esse ano, eu e a Cat, minha esposa, e conhecemos lá a Inick, a Ilka, a Leide, e aí tem sido uma jornada muito linda através da psicologia transpessoal. E aí, né, Inick, tivemos uma aula sobre valores humanos com você, que eu me Sim. encantei porque eu tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, não fazia ligação do que seria. E aí, naquela aula que você trouxe exemplos e histórias incríveis das escolas, né? Porque é da educação, isso me incentivou muito a pesquisar, a aprofundar um pouco mais esse tema e como poder aplicar, né? A Uhum. aplicabilidade de alguns conceitos dentro das empresas, porque pode ser aplicado em qualquer tipo de grupo, né? Seja estudantil, na escola, seja de uma empresa, que só muda o local, o propósito, mas é um grupo de pessoas que estão se relacionando ali, né? E podem aplicar algumas coisas que podem melhorar, podem evoluir o seu relacionamento. Então, é um conteúdo riquíssimo e a gente vai trazer aqui algumas dicas e explicar um pouco, né, de como funcionam esses valores humanos. Oi, Então, Inick, oi. o que é para você os valores humanos? Conta um pouquinho o que você se interessou sobre esse assunto, como que te marcou e você dá uma palhinha aí dos 5 valores, contar um pouquinho, depois a gente vai navegando neles. Então, foi o que me encantou exatamente nesse filósofo, nesse educador, nesse pedagogo que eu conheci há muitos anos atrás, que é o Satya Sai Baba, conhecido mundialmente como o maior educador da Índia,
E o que me atraiu mais nele realmente foi esse programa, que é um programa eminentemente educacional para todos, não só para jovens e crianças, mas para todos. Um programa que surgiu na década de 60, lá na Índia, com professores, pedagogos, psicólogos, sob a orientação de Satya Sai Baba, e que traz essa filosofia educacional que me encantou e pelo qual eu sou apaixonada. A filosofia dele tem, assim, princípios comuns a outros educadores, como a gente pode citar, assim, Sócrates, Montessori, Rudolf Steiner, até Paulo Freire, né, aqui no Brasil. Uhum. O Satya Sai, ele viveu de 1926 a 2011, lá na Índia, trazendo, então, esses ensinamentos e tendo montado uma cadeia, vamos dizer assim, de instituições educacionais, desde pré-escola até universidades, que hoje são universidades extremamente conhecidas e procuradas na Índia, né, por todos, não só pelos estudantes, mas pelas indústrias, que aguardam os estudantes que se formam na Universidade de Puttaparthi, lá na Índia, né? E o grande barato é que tudo é gratuito. Então, é uma Uhum. educação completa, completa e totalmente gratuita, né? Então, muita gente me pergunta, mas como é que ele fez isso? Ele simplesmente operacionalizou, trouxe para nós, né, como empregar, como usar valores humanos em nossa vida, né? Uhum. Então, a filosofia educacional consta, então, de duas partes. A educação que vai te propiciar uma profissão para você ganhar a vida, e a educação que vai te ensinar vai te preparar para a vida, que seria Uhum. a educação espiritual através dos valores humanos, né? E o objetivo dessa educação, como ele traz, é o caráter, é a formação do caráter. E para o programa que a gente segue, que é o programa Satya Sai de Educação em Valores Humanos, caráter é a unidade entre pensamento, palavra e ação. Que lindo. Então, é uma forma de agir, né, baseado nesses valores. Agora, como que a gente vai se preparar para isso, né? É adquirindo essa sabedoria desse caráter coerente, que vai ser uma coisa que você vai adquirir para o resto da vida, para preparar você para viver uma vida plena, para viver uma consciência da sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual do ser. Essa é a finalidade, a grande finalidade da educação em valores humanos. Agora a gente pode perguntar o que são valores, né? O que são Uhum. valores? São os princípios morais e espirituais que conduzem a consciência humana, que estão na consciência humana. Você vai, é, você vai encontrá-los nos elevados ideais de toda a humanidade, das grandes religiões, você vai encontrá-los nas grandes filosofias, você vai encontrá-los em statements, que, né, que se fala, em todos os códigos, né, de conduta, né, de Uhum. ética, de todas as culturas, até nas culturas indígenas, você vai encontrar valores humanos, né? Eles estão em Uhum. toda a sociedade, em todas as sociedades humanas, né? E você encontra eles também nos statements de valores de todas as empresas. Embora Uhum. a gente saiba que esses valores nas empresas nem sempre são seguidos, né? Exatamente, é isso que eu ia te perguntar, né, Enique? É engraçado porque como ele traz essa visão de educação, né, para a formação de uma criança, formação de pessoas que estão
construindo aí a sua personalidade, seu caráter, né? Ele foca muito bem na base, né? Só que como Sim. que a gente consegue, como adultos hoje, resgatar esses valores, né? E aí é a mesma coisa da gente estar numa empresa, né? Que a gente vê lá os valores, ou a gente ouve em palestras e reuniões, só que aquilo não é aplicado. Por quê? A gente às vezes esqueceu, né, Ine, o que significa esse valor. Então a importância de olhar, talvez, eu gosto muito de trazer essa visão, e aí da psicologia também, de olhar esses referenciais, né? Onde essa pessoa aprendeu o que é verdade, onde essa pessoa aprendeu o que é não violência. Então, eu gosto muito de trazer a importância de rever os referenciais, porque hoje nós adultos podemos resgatar esses valores. Então, a gente precisa talvez olhar a nossa base, né? Como nós tivemos aí na nossa infância. Como que você vê isso? E a gente tem que ver aonde estão esses valores. Estão na nossa cultura, estão na nossa educação, mas em último caso, gente, os valores estão dentro de nós. O programa nos ensina que nós somos seres espirituais, criados pela fonte criadora, pela grande consciência, trazendo esses valores, vamos dizer assim, entre aspas, de fábrica. Eles estão em nós, eles estão dentro do nosso coração. E a gente sente a manifestação deles através da nossa consciência. Quando a consciência nos fala do que é certo e do que é errado. Mas a gente faz ouvidos de mercador e não escuta o que a consciência quer nos dizer muitas vezes, né? Então, no programa, esses valores, eles são apenas resgatados, estimulados, eles não são ensinados. Então, nós, adultos, podemos resgatá-los. Como assim? Como fazer essa transformação, né? Que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Você tomando consciência dos valores, conhecendo o programa vai te trazer esse conhecimento dos valores, você vai fazer com que eles brotem de dentro de você. Fazer com que eles... e você conscientemente querendo trazê-los, você pode trazê-los para a sua vida, para a sua prática, né? Para suas atitudes, para suas decisões. Então, aí você vai viver de uma forma muito mais tranquila, muito mais coerente com a sua própria natureza. Que a nossa natureza é espiritual. A sua empresa já reconhece isso, né? Exatamente. Como que a gente relembra, né, Ine, que religar isso, religar o que a gente esqueceu. A gente aprendeu na infância, todos aprendemos o que é a definição dessa palavra, o significado disso, mas como que a gente praticou? E aí, às vezes, a gente pratica e nem sabe que aquilo é a versão materializada, né, a versão prática de uma virtude, de um valor humano, de algo que a gente acredita ser importante. Então, que bacana que existem pessoas, institutos, cursos, né, e formações que nos ensinam a relembrar isso. Isso, nos ensinam a resgatar isso, né? O que nós podemos colocar é assim, ó. Nossas ações são precedidas pelo pensamento. Nós pensamos uma ação e depois racionalmente a planejamos e a colocamos em prática, né? Então, nosso mundo, ele é governado pela mente, pelo racional. E os valores estão aonde? Estão no coração. Então, o programa nos ensina que a gente pode governar as nossas ações, as nossas atitudes mais pelo coração. Onde esses valores se encontram. Eles estão lá guardadinhos. São, na realidade, o nosso maior tesouro. Eles estão lá. E as pesquisas científicas, elas já começam a ver esse potencial do coração, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no tal do Heart Institute, lá da Califórnia, que verificou que a emanação magnética, energética do coração é 5.000 vezes maior do que a emanação do cérebro.
Então, assim, está na hora do nosso mundo se tornar mais humano, mais suave, através da volta àquilo que a gente antigamente chamava de saber as coisas de cor. Decor quer dizer decoração, né? Então, é isso que o programa vai nos ensinar, a resgatar esses valores de dentro do coração. Então, vamos falar um pouco sobre os 5 valores absolutos, que são os principais, que são onde o programa se estrutura, né? Então, vamos ter lá verdade, retidão, amor, paz e não violência. Esses são chamados de valores absolutos. Mas não são só eles. Dentro dos valores absolutos, cada um deles abrange outros valores, como, vamos dar o exemplo do amor. O amor abrange respeito, gratidão, compaixão, alegria e muitos outros valores que a gente chama de valores complementares ou valores correlatos de cada valor absoluto. Então, cada valor absoluto tem todo esse manancial de valores correlatos que abrangem todas as virtudes humanas, né? Uhum. Então, como que será que cada valor pode ser usado? Foi isso que você perguntou, né? Nas empresas. Então, a gente, quando fala de verdade, vamos falar primeiramente de verdade, que eu acho que nessa nossa perspectiva com relação às empresas é o mais importante. Nesse contexto. Né? Nesse contexto empresarial e organizacional, né? Então, a verdade, a gente faz uma associação muito grande com ausência de mentira e honestidade. Então, você começa a falar de verdade para uma pessoa e a pessoa fala assim, como assim? Você está me chamando de mentirosa? Você está me chamando de mentiroso? De desonesto? Não, não é só isso que é a verdade, né? A verdade é tudo aquilo que não se altera, que é permanente. Tem a ver como a gente encara, como a gente vê o ser humano, né? Então, quando a gente aprende que o ser humano é dotado de uma consciência maior, que você pode chamar de alma, de espírito, de Atma, como na Índia, de self, eu prefiro chamar de consciência, porque é mais a minha praia transpessoal, né? A minha também. A sua também, né? Então, a gente vê que nós somos dotados de verdade. Essa verdade absoluta é essa perspectiva de ver o ser humano como uma alma, como uma consciência. Então, a verdade que fica subjacente a todas as verdades individuais ou coletivas é essa grande verdade absoluta de que somos seres espirituais, que estamos aqui, trazemos os valores dentro de nós como potências. Então, todos nós nascemos com o mesmo potencial, né? Que são essas qualidades, essas virtudes, ou seja, que todos somos iguais, que todos trazemos essa mesma potencialidade, que os valores são inerentes à nossa raça. Então, a grande verdade é que nós estamos aqui só para trazê-los à tona, né? Para vivê-los, para vivenciá-los. E assim a gente vai tornar o mundo um pouco melhor do que ele é, né? Uhum. Eu acho que um dos grandes ensinamentos dessa pandemia é essa igualdade. Porque perante esse bichinho invisível, que a gente lava com água e sabão, que a gente mata com água e sabão, nós todos somos iguais. Perante o vírus, somos todos iguais. É uma grande reflexão, né, que essa pandemia está nos trazendo. Então,
essa verdade maior, subjacente a tudo, né, de que somos consciências em busca de experiências aqui no planeta, é que vai fazer com que a gente veja que todos somos muito mais do que os MBAs que a gente tem, do que os idiomas que a gente fala, do que a posição que a gente ocupa numa empresa, né? Essa que é a verdade. É a verdade, assim, última, né? Que está por trás de todas as diferenças. Então, quando a gente pratica essa verdade como uma política na empresa, você vai ver que a empresa se torna, vai fazer coisas como, vai colocar, né, ações como transparência, consciência, coerência, sinceridade para com os colaboradores. Então, trazer a verdade como modelo de negócio, por exemplo, já muda muito toda a perspectiva dentro de uma empresa, né? A congruência também, né, Inek? De tudo que vai acontecer. Eu gosto de dizer que a empresa precisa ter uma estrutura, uma fundação, antes dos pilares, antes de tudo, na raiz. O que vai sustentar aquilo? Se existe algum desses valores lá sustentando, né, ela vai conseguir gerar frutos, crescer e expandir muito bem quando a raiz é muito forte. Então, se a verdade está lá na raiz de uma empresa, pode ter certeza que ela vai ter congruência, ela vai ter transparência, vai ter muitas coisas, né? Pois é, e vai existir aquela confiança mútua, né, do colaborador para com a empresa, da empresa com relação aos seus fornecedores e a toda a cadeia, né, que faz parte desse grande organismo que é uma empresa, né? E que faz parte do organismo maior, que é o planeta todo, né? Eu gostei muito do que o Alexandre Quadrilli falou quando ele fez a live, que ele disse que as empresas elas têm que permitir que as pessoas sejam coerentes. Então aí entra, né, o caráter do pensamento, palavra e ação, quando você pode ser o mesmo na tua vida individual, na tua vida particular e na empresa. Que você continue com essa coerência, com essa firmeza de caráter, também onde você age profissionalmente, né? A empresa precisa permitir isso, para que todas as pessoas possam fazer parte desse esforço de melhoria, né, nas relações humanas. A congruência é a verdade absoluta, né, Inek? Funcionando em todos os contextos, porque é dentro do ser humano, né, dentro da pessoa, e ela é íntegra, ela está em todos os locais, né? Ela precisa, a empresa que tem valores, ela permite que as pessoas sejam íntegras. Sim. Né? Ô, Inek, você falando de valores, dá para a gente fazer só uma perguntinha aqui da Renata, para não perder tanto? Ó, ela escreveu assim, ó. Gosto de trabalhar com os poderes internos que habitam em nosso núcleo, como o discernimento, a aceitação, a tolerância, a cooperação, enfrentamento e desprendimento para aflorar os valores. Você também acredita que os poderes internos são o caminho para trabalhar o desenvolvimento dos valores? Sim, principalmente a força de vontade. Para que você possa, então, não só trazer os valores à consciência, mas praticá-los. Então, você precisa despertar dentro de si essa vontade, né, que ela chama de poderes internos aí, precisa despertar isso dentro de si, através desses poderes internos, que eu resumo como boa vontade, vontade de própria, né? Vontade de melhorar. Né? Cada um tem o seu caminho motivacional. Sim, muito relacionado a essa motivação interna, né? Se vai vir por uma dor ou uma vontade de realmente querer mudar a vida, né? Às vezes pode vir pela dor ou pelo prazer mesmo de mudar e crescer, né? De crescer. A dor, bacana. Às vezes, é o grande aguilhão, né? Mas nem sempre. Nem sempre. Ó, antes de você ir pro próximo valor, tem algumas pessoas aqui, ó. Inclusive é a sua filha, acho que tá aqui, ó. Gabriela. Aí, Gabriela, Ana Gabriela, Ana Carolina, as duas estão aí. Ó, orgulho da minha mãe, olha que lindo.
O Carlos Zenz aqui também falando que trabalha com valores humanos lá em Natal. Então, ficou muito feliz aqui de conhecer a energia do Sai Baba aqui em São Paulo, aqui em Campinas, que você transmite. Muito bacana. Pessoas queridas aqui assistindo a nossa live. Muito bom. Legal. Você quer ir para o próximo? Então, eu só queria terminar alguma coisa assim, dizendo que todas as pessoas que se dedicam à empresa, né, seja todo mundo dedica a sua expertise, seja ela uma expertise de gestação, de administração, fazendo coisa importante, como a expertise de servir as pessoas, de servir um café, de servir uma refeição com um sorriso, como o colaborador que faz com que os banheiros da empresa estejam sempre limpos e cheirosos. Isso é uma expertise também. Uhum. Não é? Então, toda essa visão de verdade do ser como tendo esse aspecto espiritual vai igualar a sua forma de ver as pessoas. Então, eu fico pensando, se todos pudessem ver as pessoas dentro da empresa com essa visão verdadeira, né, do absoluto, será que não mudaria o clima numa empresa, né, nas organizações? Com certeza. Fatos concretos, né, Enique, do que é a verdade, o que é uma empresa, o que nós estamos fazendo, o que está por trás de tudo isso. Quando a gente começa a ver além das coisas, né? Eu gosto de falar que espiritualidade também é ver o invisível, ver além do material que a gente está vendo. E aí a verdade aparece, né, por trás dessa ilusão, por trás desse olho físico aqui. Então, acredito que é um grande valor aí a se praticar. Então, o segundo valor é o valor da retidão, que seria o que em inglês eles dizem right conduct. Então, é a conduta correta, né? Isso implica em você viver, né? Porque, na realidade, essa conduta correta, essa retidão, ela é a verdade em ação. Então, ela é consequência da verdade. Agora, quando você fala em conduta correta, você pensa assim, de acordo com o quê? Né? Então, de acordo com que leis? Quais são essas leis, então? Então, o próprio programa diz, primeiramente, você tem que viver de acordo com as leis do seu país. As leis, eu como... E você sabe que eu tive uma educação europeia, né? Então, o meu pai, ele dizia assim, lei existe para ser obedecida. E pronto, e ponto, né? Era isso. Agora, a gente vê que, infelizmente, no Brasil, nós temos uma herança aí cultural que eu atribuo à época colonialista, em que o Brasil era colônia, né? Com certeza. Que uma das coisas dessa cultura é a tal da lei de Gerson. Quer dizer, nós vamos torcer a lei conforme nossas vontades, né? Nós vamos torcer a lei conforme nossos próprios interesses. Vamos burlá-la, se possível. Então, isso precisa ser erradicado, né? Da cultura organizacional brasileira, não só da organizacional, mas de toda a cultura brasileira, né? Isso não é fácil, né? Eu conversando com os meus alunos de inglês, por exemplo, eles começaram a me contar a dificuldade que as empresas estão enfrentando para aplicar o compliance. Né? Porque agora, mundialmente, as empresas que aplicam o compliance, que são aquelas regras éticas de conduta nos negócios, com os colaboradores, isso é uma exigência do mercado atual. E a empresa começa a ser muito mais bem vista se ela tiver esse programa de compliance, né? Então, há algumas empresas no Brasil que conseguiram isso. Por exemplo, a Tetra Pak. Mas a Tetra Pak é uma empresa suíça. Né? A cultura vem de lá, né? Então, agora, a Natura,
e a Boticário conseguiram fazer isso sendo empresas brasileiras. Né? A Natura é um dos maiores exemplos hoje, Nick, de empresa humanizada, de empresa consciente, todos os movimentos, né, de capitalismo consciente, sistema B, que mostram quais empresas estão realmente olhando para o ser humano, olhando para o planeta. A Natura é o maior exemplo brasileiro. É incrível a quantidade de exemplos que a gente pode trazer da cultura dentro da Natura, porque tem de tudo. Então, e agora a gente sabe também que a Petrobras está tentando colocar a compliance, mas ela continua esbarrando nessa cultura antiquada, nessa cultura embolorada, que eu falo, que é fazer as leis, que as leis se tornam entidades, como a gente diz, coisas para inglês ver. Isso é dos problemas da nossa cultura dentro das empresas, né? Claro que essa implementação do compliance é uma ótima oportunidade para todo mundo, para rever os valores, ética, transparência, lealdade, coerência, até a autoanálise das pessoas e da empresa, né? E até exercer o valor da humildade, em última instância, dentro da empresa. Né? Que seja a possibilidade de rever, né, Ine? Não fingir o que realmente quer mostrar, mas o momento de rever o que a gente acredita, o que a gente aplica aqui. Não simplesmente colocar no papel, colocar no site para mostrar, né, para o mundo, como você disse, para inglês ver, mas o momento de rever, a dinâmica mais importante, né, talvez seja o momento de rever as coisas. Exatamente. Então, a gente vai ver que todas essas coisas que eu citei, essas virtudes, essas coisas, são valores complementares da retidão. Né? Essa visão que a retidão nos dá, ela faz com que o relacionamento das pessoas dentro da empresa, com os colaboradores, clientes, fornecedores, o relacionamento das empresas entre si, nos negócios, se torne, então, muito mais humano, né? Muito mais humano. Isso muda tudo, né? Realmente olhar qual é a proposta maior, né, Inique? A proposta maior de pessoas crescerem, evoluir e sustentar a sociedade, trazer uma educação para as futuras gerações, olhar o que realmente as coisas importantes e não querer burlar, não querer fazer algo para ter benefício próprio, assim como você falou, né, na parte da cultura. E eu vejo muito isso também. O que realmente é importante para que essa empresa, esse sistema, essa sociedade perdure, né? Fazer as coisas certas como foram acordados ou querer, né, ter benefício próprio e vantagem em algum momento, né? Então, isso muda completamente, né? Dentro, essa visão orgânica das empresas ajuda muito nisso, né? A retidão está dentro dessa visão orgânica. Um organismo, ele é saudável quando todos os seus órgãos, os seus organismos menores são saudáveis, né? Isso vai trazer outra visão. E você falando de sistema, eu acredito que eu gosto muito, né? A empresa com alma traz muito isso, da visão sistêmica, das constelações sistêmicas, pensamento sistêmico, que é exatamente isso, ver uma empresa como um organismo vivo, com elementos, com contextos. Então, é uma dinâmica, uma grande ferramenta, né? As constelações sistêmicas, que possibilita nós termos essa visão, né? De que, assim como nós, nosso sistema familiar, a empresa também possui um sistema. E ali tem dinâmicas, tem contextos, tem coisas que aconteceram, históricos, fatos. E aí, quando a gente olha para as regras do jogo, como uma professora minha diz, né? Essas regras do jogo é exatamente o que a retidão pode associar, né? De você olhar qual é esse contexto maior que rege aí a importância de ter atitudes certas, ações certas, né? Sim, coerentes, né, com os propósitos desse organismo vivo, né? Então é uma ótima ferramenta que está surgindo agora, que são as constelações sistêmicas dentro das organizações, né? Vamos falar do amor? O amor, claro, evidente, é o maior valor de todos e engloba todos os outros valores, né?
Uhum. Aparentemente, nós achamos que o amor é simples, que todos nós somos amorosos, porque a gente gosta dos nossos companheiros, dos nossos pais, da nossa família, dos nossos filhos. Então a gente acha que esse é o amor, que nós já praticamos o amor. Mas esse amor maior que o programa nos traz, ele é muito mais difícil de definir, né? Ele Uhum. é um amor, é aquele amor que os grandes avatares, como Jesus, como Buda, trouxeram e falaram, né? Esse amor faz com que a pessoa seja, por exemplo, que ela queira ser melhor para compreender mais, para perdoar, para respeitar o outro. Ela faz com que a pessoa veja no outro a mesma luz de amor que ela possui. Ela veja isso no Uhum. outro. Né? Ela vai ver o outro como digno da mesma deferência que ela tem com os seus próprios familiares, com os seus amigos mais íntimos, né? Então, esse amor, ele vai, quando você cultiva esse amor maior, né, que às vezes é chamado de ágape, às vezes é chamado de amor incondicional, amor universal, ele vai fazer, por exemplo, dentro da empresa, que você não ache que o teu colega seja teu inimigo só porque ele pensa diferente de você. Uhum. Ele vai te fazer enxergar que o seu chefe, ele não é teu inimigo só porque ele é seu chefe, né? Aí tem uma conotação cultural muito forte no Brasil também. Quando a pessoa se torna chefe, ela já se torna uma pessoa, ela já tem uma conotação negativa Mas é a aos olhos. referência, né, Inick? A referência que ela teve, né, do que é chefe na empresa anterior, o que é chefe na família, né, dos meus pais. Isso distorcido, a pessoa não consegue entender, né, como praticar o amor dentro de uma empresa, porque lá tem essa relação de chefe, relação de pessoas e dinâmicas, né? Então, o amor, ela vai considerar todos os colaboradores como dignos da tua compreensão, da tua consideração. A empresa vai ter muito mais consideração e tentar compreender muito mais toda a cadeia, né, de pessoas que fazem parte desse organismo. Não quer dizer, como muita gente pode querer entender, que vai haver complacência. De jeito nenhum. Os erros, né, as falhas, elas vão ser apontadas, elas vão ser passíveis de análise, de correção do mesmo jeito. Mas Uhum. com outra postura, sem humilhação, sem desprezo, né, que infelizmente ainda a gente vê em muitas empresas brasileiras, né? É. Então, a gente vai ver que todo mundo, não importa a posição que ela ocupa, é feita da mesma substância. As pessoas todas foram criadas pela consciência maior com dessa mesma substância, que é o amor. Porque o amor, para o programa, ele não é um sentimento, um mero sentimento, ele não é uma mera emoção, como muitos de nós pensamos. O amor rege, da qual somos feitos, né? É a energia realmente da consciência maior. Eu acho que travou um pouco o vídeo da Inick. Vamos ver se volta. Você está me Com que ouvindo, se Inick? olhe, né, Travou o aqui o ser seu vídeo. humano com um, uma parte dessa grande fonte, dessa grande consciência
que é o nosso Criador. Então, todos nós somos vistos de outra forma pelo amor. Isso também muda toda a postura dentro de uma empresa. Você não acha? Sim, com certeza. Começar a vibrar novamente no amor, né? Nessa frequência que vem do nosso coração, né? O amor incondicional, o chakra cardíaco aí, começar a ter essa energia sutil incondicionalmente para todos, né? Sem distinção, sem qualquer tipo de limite, porque se vem do coração não precisa ter barreiras, né? Exatamente. E agora vamos para a paz, então. A paz não deixa de ser uma consequência quando você cultiva, né, esse estado de equilíbrio que é a paz. Você vai cultivar através da verdade, da retidão, do amor. Esses outros valores vão nos conduzir à paz. Então, vai te conduzir a um equilíbrio interno, inclusive entre a sua mente e o seu coração, que ainda que ainda é um problema para o ser humano, né? Principalmente porque o nosso mundo é mais racional, né? Para a sua consciência poder equilibrar essa racionalidade com essa energia do amor, do coração, a consciência tem uma certa dificuldade ainda para fazer isso. Mas quando ela consegue equilibrar isso, ela vai ficar em paz. Então, a paz de verdade não é só a ausência de conflito, a ausência de guerra, como a gente tende a pensar, né? O estado de paz verdadeira, ela, por exemplo, faz com que as pessoas não se desesperem perante os problemas. Hoje temos a pandemia que está aí, né? Onde a gente está vivendo muitas situações desafiadoras, mas que a pessoa que tem paz, ela consegue fazer o melhor, ela consegue assim, confiar nessa verdade, nesse amor que transcende tudo e faz o possível para ter uma conduta correta, mesmo numa situação tão desafiadora como a gente está vivendo, né? Ou seja, a paz, ela não cai do céu. Ela é um estado conquistado. Cada um tem que conquistar a sua paz interior. E isso vai refletir depois na sua ação, dentro da empresa, dentro da organização, né? E a empresa mostrando, né, esse equilíbrio entre verdade, entre retidão, entre amor, ela vai captar a confiança das pessoas e todo mundo lá dentro dessa organização vai ter muito mais tranquilidade, vai ter muito mais paz. Ô, Ine, que eu gosto, você falou aí, né, de como se existisse um distanciamento, né, do coração, da mente, né, ou da consciência, isso está meio desequilibrado, distorcido. Eu gosto de dizer que quando a gente está no momento presente, né, e a gente pratica a atenção plena, não existe nenhuma preocupação do passado, do que aconteceu, nem do futuro que vai acontecer. Aí sim a gente encontra o nosso centro, nossa paz interna, paz interior. Então, o momento presente nos traz muito isso. Agora, se existe muitas projeções do que vai acontecer com o futuro incerto, em um contexto que a gente não espera, como esse, né? Pessoas com essa projeção distorcida, com certeza vai perder o estado de paz interna, né? Exatamente. Então, uma das técnicas do programa, que eu não estou abrangendo as técnicas aqui, eu estou só abrangendo os valores, mas uma das técnicas é o silenciar interiormente. Então, é a meditação. É uma das técnicas que o programa ensina, porque cada valor tem suas técnicas, né? O autoconhecimento, o conhecimento daquilo que você quer, que você deseja, isso vai te trazer paz quando você se conhece, quando você sabe as suas limitações e os seus expertises, né? Você consegue ter essa paz interior. Então, uma das grandes ferramentas é a meditação, né? É a Com meditação. certeza.
para conquistar a paz. E o último e consequente valor de tudo isso é a não violência. Por Uhum. incrível que pareça, a não violência é o valor mais difícil de ser conquistado. É o ahimsa, como dizia Gandhi, né, o grande pacificador da Índia. Uhum. Ele não se aplica, a não violência se aplica a tudo, não é só ao nosso relacionamento com o outro ser humano, mas o nosso relacionamento com o nosso ambiente, com o nosso planeta, né? As empresas que, por exemplo, hoje tratam da localidade onde elas estão, né, do meio ambiente da localidade, que ajudam as pessoas que moram nessa localidade, porque muitas vezes as empresas ajudam na educação das pessoas, essas empresas são vistas muito, com muito maior prestígio atualmente. Essa Sim. esse tipo de empresa que olha para o meio ambiente, para as pessoas, ela é considerada um ambiente de sucesso, ela é considerada uma empresa de sucesso mundialmente. Então, eu acho que Uhum. esse benefício que a empresa que pratica a não violência traz para o planeta é um valor muito maior do que simplesmente o valor monetário, o ganho de lucro. Uhum. Com certeza. A gente sabe hoje em dia que o bem-estar do ser humano depende do ambiente, do meio ambiente, do planeta. Então, Uhum. assim, algumas pessoas, algumas empresas no mundo, principalmente mais seguindo mais o modelo europeu do que o modelo americano que a gente segue, já sabem que pessoas felizes produzem mais, produzem melhor, pessoas adaptadas, né, ao seu ambiente. Então, os modelos de gestão precisam acabar com essa pressão, com esse terror que ainda a gente vê nas empresas, né? Onde o chefe olha e o colaborador treme na base, sabe? Ainda acontece isso. Eu tenho relatos dos meus alunos, né? Sim. Esse é um dos principais pontos, Ine, que a gente trabalha na empresa com alma. Como proporcionar um ambiente seguro psicologicamente para a pessoa ser quem ela é. Como essa empresa está pensando nas futuras gerações, não impactando, prejudicando o planeta, mas sim contribuindo para que ele se preserve. Responsabilidade social, pensando na sustentabilidade, pensando em temas que empresas tradicionais com a visão antiga da Revolução Industrial não pensam ainda. E aí, quando a gente fala de não violência, como isso, é uma não violência para o colaborador, não prejudicar o crescimento dele, não prejudicar o crescimento do planeta e não prejudicar uma visão capitalista, né? Como a gente sempre fala, de buscar o lucro a todo custo, mas sim pensar na sociedade, na humanidade, no amor. Então, são temas totalmente relacionados aqui com a empresa com alma também. Exatamente. Então, esse programa, concluindo, então, esse programa traz essa reflexão sobre os valores para cada um de nós e para todas as empresas. A gente tem tido experiência mais com empresas escolares, que nos Uhum. chamam no Instituto, né, o Instituto Satyasai de Educação do Brasil, para o qual eu trabalho. Eles chamam para cursos, para workshops, eles adotam o programa e é incrível, todas as pessoas que fazem parte da empresa, o professor, o coordenadora, o diretor, a merendeira, a faxineira, todo mundo faz parte dos cursos que a gente leva. E os resultados, gente, são incríveis. Resultados de crescimento pessoal incríveis, né? A Então, escola como uma empresa, né, que se transforma de uma maneira incrível, né? incrível. E porque como a escola talvez seja uma empresa um pouco mais flexível, então os benefícios são mais rápidos, né? Talvez. Sim. Né? Os E resultados. duradouros, né? Assim, muda completamente a escola, né? Então, nós podemos trazer isso também para as empresas. Sim, o RH, né? Muda. Então, isso muda. Eu estava dizendo que não é trabalho só do RH, é um Uhum. trabalho.
precisa começar dos diretores, dos CEOs, dos RHs também, dos gerentes, quer dizer, para que cada um repense os seus valores e faça essa transformação no seu caráter, para que isso então transborde, né, para toda a empresa, né? Para que toda a empresa se transforme, é preciso a transformação de cada um, né? Então, eu acho que assim, esse caráter, que é essa unidade, essa coerência entre pensamento, palavra e ação, onde se pensa, onde o que se diz, o que se pensa e o que se fala é coerente com o que se faz, isso é que nós estamos precisando e que o programa nos faz refletir sobre, né? Ah, que lindo, que lindo. E é bacana porque é tudo gratuito, né, Ine? Que existem cursos, Sim. informações. Eu estou esperando abrir o presencial para eu participar. Faz tempo que eu estou conversando com a Ine que me chama nas próximas formações que eu quero aprofundar e conhecer mais os valores humanos para poder auxiliar mais empresas, mais grupos a pensarem e praticarem isso. Ó, tem mais 2 comentários aqui para a gente poder concluir. A Antônia de Natal, ela escreveu alguns comentários aqui. Ela falou que o campo de educação lá em Natal é bem aberto. E ela provavelmente pratica isso, alguns princípios dos valores humanos lá também. Muito bacana. Em Natal temos um núcleo que ensina os valores humanos lá em Natal também. Ah, que bacana. Ó, a Malu escreveu aqui, é verdade. Muitas empresas têm o RH como se fossem polícia, colocando medo nos funcionários. E não é isso que significa RH, exatamente, Malu. Eu gravei uma live aqui com a querida Natália Quintela, onde falamos que RH não é recursos humanos, são relações humanas. E aí, trocando essa mentalidade até linguística, proporciona uma grande mudança de pensamento dentro das empresas. Então, um grande tema aqui também relacionado a isso. Oi, Nick, a gente está com 3 minutinhos aqui. Adorei toda a aula que você trouxe, muito rica em detalhes, com exemplos. Adorei, tão completa quanto a aula que a gente teve lá no nosso curso de psicologia. Adorei, gratidão mesmo, de coração, adorei aqui essa fala que você trouxe. Eu lembrei de um detalhe que eu acho que poucas pessoas conhecem, mas eu acho que faz total sentido com o que você falou no começo. Tem um tema que eu às vezes levo nas facilitações, que é um negócio chamado fatores de Herzberg, que é um estudioso, né, na década de 50, que ele fazia muitos estudos. Né? Físico, Heisenberg. Não, é Herzberg. Ah, então é outro. E ele traz aqui um negócio chamado assim, de fatores higiênicos. Então, a gente vai sentir o que falta quando as coisas estão em falta. Por exemplo, a gente não escovar o dente é um fator higiênico. Então, às vezes, não tem motivação para escovar. Só que se faltar a escovação, a gente sente. Então, quando você falou essa parte dos valores dentro das empresas, me lembrou isso. Por exemplo, a gente começar a praticar isso, às vezes é difícil para as pessoas. Mas quando falta verdade, falta amor, falta paz, aí sim sente a falta. Né? Assim como a gente fala de aprender pela dor, aprender pela falta, esse teorema dos fatores higiênicos lembra a gente disso. Que as coisas, não é porque não é praticado que ele vai fazer falta. Então, a gente precisa olhar para isso e ter consciência para que não seja através de uma dor, né? A gente começar a praticar valores humanos, virtudes e coisas que proporcionam o nosso crescimento. É isso aí. Eu também agradeço muito, adorei. Espero que tudo isso surta algum efeito na consciência dos nossos queridos que estão assistindo, né? E muito obrigada por tudo isso que você me permitiu expor, né? Ah, que linda, que maravilha ouvir você aqui, trazer todos esses conceitos para a gente. Gratidão de coração, fica aqui o meu respeito a todo esse conhecimento que você trouxe, essa filosofia aí tão importante na educação de pessoas e também podendo ser aplicados nas empresas. E que todos aqui, gratidão a todos que participaram com a gente da nossa live, pessoas queridas aqui com a gente. Espero que tenha trazido alguma contribuição, insights, conhecimento tão importante que possa transformar a sua vida, transformar a sua empresa, o seu trabalho, a forma de como você vê aí os valores humanos. E que você possa levar essa mensagem adiante, né, Inique?
Eu sempre Sim. incentivo as pessoas aqui a acessarem esse conhecimento e não deixarem apenas algo que eu vi numa live, algo que eu vi na internet, que eu achei bacana. Como que você leva o que você aprendeu aqui, um insight importante para Uhum. poder transformar a sua vida, transformar o seu relacionamento, a sua forma de ver o mundo. Então, leve pelo menos uma das coisas que a Ine trouxe aqui relacionada aos valores, tudo isso que a gente conversou. Foi uma hora aí de conteúdo riquíssimo sobre valores humanos. O que você pode levar isso para mudar e aproximar você de valores humanos? Então, que leve aqui essa mensagem adiante, seja um agente de transformação, praticando os valores humanos e também podendo levar isso para a sua empresa. Gratidão a todos que estiveram aqui, Malu, Maria, Feliciane, Joyce, Luciano, Ina. Pessoas dando parabéns para você, Ine. Que lindo Obrigada. aqui. Primeira live de muitas, hein? Começa aí uma linda jornada de fazer lives, hein? Trazendo seus conteúdos riquíssimos aí para toda a humanidade. Obrigado, viu? Obrigada. Ó, gratidão à sua filha aqui também, hein? Comentando aqui. Gabriela, que bacana. Denise. Ai, muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima live. Acompanhe o trabalho da INIC aqui no Instagram também, nos cursos do Saibaba, né? Acompanhe nosso trabalho da Empresa com Alma. Temos lives semanais aí com temas relacionados à espiritualidade, relacionado à nova consciência dentro das empresas. Então, tem muito conteúdo e como a gente pode utilizá-los com sabedoria, proporcionando evolução, proporcionando expansão de consciência, todo esse crescimento que a gente está aqui para aprender e evoluir. Então, obrigado a todos mais uma vez. Até a próxima live. Obrigado, Inick. Uma ótima noite. Até mais. Até mais.